As cinzas começaram a sussurrar esta madrugada. Sim, cinzas, aquelas mesmas que há séculos dormiam entre as páginas deste diário. No início pensei ser apenas o vento, mas o vento não chama pelo meu nome. Elas chamaram, e ao pronunciarem, o ar se tornou espesso, pesado, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Um murmúrio repetia-se insistente, vindo de um pó acinzentado que manchava as minhas mãos. Salem. A palavra soava como um feitiço esquecido, uma ferida antiga, abrindo-se sob a superfície da eternidade. O eco vinha das cinzas de bruxas que o fogo jurou consumir, mas nunca realmente destruiu. Agora, algo desperta nelas, e eu, guardiã das sombras, sinto um chamado a atravessar os séculos. O que quer que tenha permanecido adormecido, acordou e pede para ser lembrado. Há séculos guardei dentro deste livro um punhado de cinzas recolhidas em Salem, em Massachusetts. Foi em 1690, durante as execuções que o mundo chama de caça às bruxas. Eu as coletei após a última fogueira, fragmentos de ossos e madeira, pó sagrado e maldito, relíquias de inocentes queimadas em nome da pureza. Durante eras, elas permaneceram quietas, enterradas entre as páginas da minha memória. Mas agora, sob o luar frio de outubro, algo nelas se moveu. As almas que o fogo julgou purificar começaram a despertar, como se a distância entre os mundos se tornasse mais fina a cada noite. A névoa lá fora tem gosto de fumaça. O chão vibra e os ecos das antigas orações ecoam em minhas paredes deformados, sem fim. Eu as escuto chamarem por mim, ou talvez chamem por vingança. E eu, que outrora apenas observei, começo a sentir o peso da minha própria culpa, pois talvez, quando testemunhei aquelas fogueiras, deveria ter feito algo mais do que apenas assistir. Hoje, as cinzas voltaram a falar, e cada sussurro é uma promessa de que o fogo nunca se apagou. Tudo começou quando as velas do meu santuário se apagaram, sozinhas. Um vento gélido cruzou o aposento, espalhando cinzas que antes repousavam imóveis há séculos. Elas se ergueram dançando no ar, formando símbolos que reconheci de imediato, marcas de julgamento. Símbolos usados pelos inquisidores de Salem, cravados em portas e corpos de mulheres que ousaram ser diferentes. As cinzas se moveram como se guiadas por mãos invisíveis. Cada fragmento parecia conter um grito, uma lembrança presa no tempo. E entre o estalar das brasas, ouvi uma voz feminina, rouca, ecoando em minha mente. Tu vistes, tu nada fizestes. Sim, eu vi, e não impedi. Por eras permaneci observando a podridão humana florescer, anotando seus horrores com o distanciamento de quem julga não pertencer a este mundo. Mas agora, ao ouvir aquela voz, percebi o erro. As cinzas não pedem apenas lembrança, mas elas exigem justiça. Olhei para o diário e as letras começaram a se reorganizar sozinhas, formando novas palavras, frases que eu jamais escrevi, e entre elas uma mensagem clara. As vozes voltarão com o vento, e quando ele soprar de novo, a
última fogueira acenderá. Foi então que o silêncio se tornou ensurdecedor e eu entendi. O passado estava voltando para ser lido mais uma vez. As noites seguintes foram preenchidas por sons que nenhum ser humano conseguiria suportar. Sussurros que vinham do teto, do chão, das próprias paredes. As cinzas agora se moviam por conta própria, reunindo-se sobre minha mesa, formando pequenas figuras femininas feitas de pó e sombra. Elas falavam todas ao mesmo tempo, suas vozes entrelaçadas num lamento profundo, como um coral de dor. Lembra de nós? Lembra do fogo? Lembra do medo que respiramos? Sim, eu lembrava. Eu lembrava de cada olhar suplicante, de cada respiração cortada pelo calor. E enquanto as vozes falavam, as velas ardiam em chamas azuis, como se o fogo reconhecesse suas antigas donas. De repente, um estalo ecoou. O diário se abriu sozinho, na página onde repousavam as cinzas, e dela surgiu algo novo, um símbolo traçado em sangue seco, idêntico ao usado pelos juízes de Salem. Senti o chão vibrar. O vento atravessou as janelas fechadas, espalhando o pó pela sala, e eu juro ter ouvido o tilintar de um sino, o mesmo sino que anunciava as execuções. A temperatura caiu, as sombras ganharam forma, e percebi que já não estava só. As almas queimadas voltavam a caminhar entre as palavras que eu havia escrito. O diário obscuro tornara-se um portal. Naquela noite o sangue sangrou. Uma névoa vermelha cobriu o horizonte e as cinzas começaram a brilhar. Cada partícula pulsava como um coração queimado em silêncio. Quando toquei o diário, o mundo à minha volta se desfez. Fui arrastada de volta para Salem, 1690. As ruas estavam cobertas de fumaça e lamento. Eu caminhava entre rostos conhecidos, juízes, pastores, homens de fé, todos deformados pelo fanatismo. E lá estava ela, Eleanor, a mulher cujo olhar ainda me assombra. Ela me viu, mesmo através do tempo, me reconheceu. Seus lábios se moveram e o vento trouxe suas palavras até mim. Escreve, guardião, mas desta vez escreve a verdade. As chamas começaram a se erguer novamente, mas algo estava diferente. O fogo dançava ao redor dela, não contra. As labaredas a envolviam como um manto, protegendo-a. E no lampejo compreendi. O fogo não destruiu as bruxas. Ele as preservou dentro das cinzas. Elas esperavam o momento em que alguém abrisse o livro e ouvisse seus sussurros. E esse momento era agora. Quando voltei a mim, as cinzas ardiam sozinhas sobre o diário, e o vento sussurrou uma última frase. Primeiro o sussurro, depois a fogueira. Silêncio. Tudo ficou em silêncio. As cinzas se assentaram novamente, mas agora elas formavam uma figura clara, o desenho de um círculo cercado por chamas. No centro, uma marca semelhante a um olho, o mesmo que outrora ornamentou o portão da igreja de Salem. Percebi que aquilo não era apenas uma lembrança, era um sinal, o início de algo que ainda virá. Passei os dedos sobre o pó e senti calor.
Não calor físico, mas algo que queimava na alma. A energia das injustiçadas voltava a se mover pelo mundo, e eu não podia impedir. Talvez nem devesse. Por eras registrei a maldade humana sem intervir, mas agora as páginas me chamam para dentro da história. E sei que cada vez que alguém pronunciar o nome Salem, as cinzas vibrarão de novo. A humanidade acreditou ter apagado as bruxas, mas esqueceu que as cinzas também respiram, e em cada respiração delas há uma fagulha pronta para reacender o inferno que criaram. Fechei o livro lentamente, mas por um instante ouvi risadas suaves, não de dor, mas de liberdade. Elas estão voltando, e desta vez eu não ficarei apenas observando. As cinzas agora repousam novamente, frias, silenciosas, mas eu sei que esse silêncio é apenas um intervalo entre dois sopros. Fecho essa página do meu diário obscuro, mas algo me diz que o vento já carrega o próximo chamado, e que suas mãos, que um dia queimaram em Salem, estão prestes a tocar o mundo dos vivos outra vez. O sussurro se transformará em voz, e a voz em fogo. As cinzas de Salem nunca se apagaram. Apenas esperaram um instante em que alguém teria coragem de ouvi-las. Agora que você ouviu, elas sabem o seu nome também. Volte amanhã, e eu lhe mostrarei o que acontece quando o fogo se recusa a obedecer. Próxima página, as mãos que não queimam. E lembre-se, se acreditar, dá mais medo.